Boa noite. Se tudo ocorreu conforme o planejado, eu estou viajando. Então eu gravei esse vídeo aqui para a gente não perder o momento e finalizarmos o nosso estudo de Colossenses. Ao final de contas, né, na nossa contagem de semanas, ela é bem apertada, né? Colossenses se encaixa muito bem aí. Todavia, eu queria ter uma discussão sobre o total da obra de Colossenses. Então, como vamos fazer? Semana que vem, falando de Filemão, que também é uma carta pequena, nós vamos então introduzir, encerrando Colossenses, finalizando, conversando sobre isso que eu quero. Quero que seja muito participativo e tal. E depois, Filemão, que vai dar para a gente mais conversar que outra coisa. Filemão chama muito a atenção para como enfrentamos os dilemas sociais. Isso é muito importante. Então, Colossenses 4, nós já tínhamos visto até o versículo 1, então começamos do versículo 2 em diante. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Muito bom. Nós temos, como já falamos várias vezes, Paulo preso nessa situação. E então nós estamos vendo as recomendações de um preso por causa da pregação do Evangelho, a respeito de como se comportar a respeito do Evangelho e como se comportar com os de fora. Essa primeira frase aqui desse bloco, quando ele encerrou já as responsabilidades sociais, em especial as responsabilidades que têm a ver com a família e tal, né? Ele falou dos escravos finalmente, né? Por isso que são responsabilidades sociais, né? Mas essa primeira frase é dediquem-se à oração. E ele mais para frente ele vai colocar a Epáfras como um exemplo disso. Agora é interessante a atitude de Paulo. Paulo não está deprimido, Paulo não está para baixo, Paulo não está com o espírito preso. Ele continua, o espírito dele continua livre. Claro, nós vamos ver uma situação diferente lá na segunda epístola a Timóteo. A segunda carta a Timóteo é um pouco diferente, está carregado de um certo pessimismo, está triste, né? Vamos ver, por exemplo, a Demas, que aqui está junto com Paulo. Já lá em Timóteo ele vai dizer que até Demas abandonou não somente Paulo, mas também a mensagem, também o Evangelho. É muito triste a situação de Paulo quando ele escreve a segunda epístola a Timóteo. E essa é uma das razões pelas quais eu particularmente penso de que estas cartas que nós estamos vendo não foram escritas necessariamente de Roma, ou se foram escritas de Roma, foi no início da prisão dele. Isso porque o estado de ânimo do apóstolo é muito diferente, muito distinto aqui. Os amigos que estão com ele são muito distintos dos que lá. Lá Paulo vai dizer, olha, ninguém esteve comigo na minha primeira defesa, todo mundo me abandonou, tá? Aqui ele está para cima, e eu acho que aquele abandono surpreendeu ele, mais do que a própria prisão, né? Porque as outras prisões, Paulo passa assim, com esse estado de ânimo, esse pique, essa motivação, vamos orar, estamos juntos em oração, luta pelo Evangelho. Eu acho que desapontou demais e por isso a situação dele lá em Timóteo. Cabe essa explanação porque se não misturamos, achamos que tudo o mesmo processo, mas não é. Como orar e como ser agradecido nessa situação? Porque está Paulo escrevendo a uma igreja que ele não conhece fisicamente, pessoalmente. Quem fundou esta igreja, já falamos de Epáfras, né? Paulo apenas a conhece de ouvidas, né? Então, como orar? Como ser agradecido, né? Diz, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem. Esta mensagem que colocou Paulo atrás das grades,
é a que Paulo quer continuar a pregar, é a que Paulo quer continuar a anunciar. Este mistério, ele fala, que esteve oculto durante as épocas e que agora está revelado. É Deus feito carne, salvando o ser humano. Esse é o grande mistério, o próprio Deus. Não é como outras formas de ver os seres criadores, né, que se afastam, ficam longe, né? Não, Deus chega e se comunica com o ser humano, ele sempre busca o ser humano e esta vez o faz de forma muito pessoal, com um custo muito pessoal, e esse é o mistério. Ele está aberto para todas as pessoas, mas precisa ser proclamado, precisa ser anunciado, precisa ser dito. E essa é a situação, essa é a responsabilidade do apóstolo e, por extensão, a responsabilidade da igreja. Então, versículo 4, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Ele tinha terminado o versículo 6 dizendo que o mistério de Cristo é a razão pela qual ele está preso. Ele diz, orem para que eu tenha uma porta muito grande de anúncio, né, do Evangelho, uma oportunidade para anunciar essas boas novas. Logo a seguir, não como um assunto separado, mas seguindo a mesma linha, diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Olha, voltamos a esse ponto. Paulo está preso pelo Evangelho e talvez alguém diria, o mais sábio, o mais prudente a fazer e ficar caladinho, Paulo, para que não corra risco sua vida ou a sua liberdade. Né? Uma coisa muito interessante da prisão de Paulo, das prisões de Paulo, é que grande parte do material que nós temos, pelo menos estas 4 cartas e mais algumas pastorais, são escritas da prisão. Ele está preso. Né? Então, ele achou um caminho de liberdade. Tá? John Bunyan também, ele, quando ele escreve, ele é autor do Peregrino, né? Mas quando ele está preso, ele escreve muito, exatamente ele atribui isso a porque ele está preso. Ele tem o tempo necessário para se dedicar à escrita, se dedicar à propagação do Evangelho de uma forma que talvez, estando fisicamente livre, não conseguiria. É muito bacana, então, vermos isso. E ele diz, seja sábio, para você ter um procedimento sábio com os de fora. Isso me fala muito da compreensão que Paulo tem a respeito os que somos de dentro e os que são de fora. Tem que ser sábio, tem que aproveitar bem o tempo. O tempo passa, escorre das nossas mãos. Nós não temos controle sobre o tempo. O tempo simplesmente avança, ele não para. Não tem como parar o tempo. Alguns de nós não somente gostaríamos de parar o tempo, gostaríamos de voltar no tempo. Pois bem, não é possível. A única coisa é ir para frente, não tem forma. Então, qual que é a solução? Aproveitando ao máximo as oportunidades. Aí alguns vão dizer, então eu tenho que evangelizar o tempo inteiro, todo o tempo, eu tenho que estar falando de Jesus, tal. Bom, sim e não. Não, porque não precisa você estar constantemente falando do Evangelho. Não é necessário falar constantemente nesse sentido de, olha, aceitou Jesus, senão você vai para o inferno. Olha só, você conhece as 4 leis espirituais? Vem cá, vamos falar, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. E aí ir como um desesperado, falar, não se trata disso. Tá? Mas sim no sentido de que você vai estar vivendo a sua interpretação da vida cristã, queira você sim ou não manifestar isso. Então é uma questão mais de vida, de caráter, quem que você é constantemente. E isso fala muito mais alto, a maior parte do tempo, do que as palavras. As palavras formalizam a pregação, mas o que realmente toca as pessoas é uma vida transformada. Então temos que remir o tempo. Aí cabe dobrar o joelho pelo nosso serviço, pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, pelas nossas atividades corriqueiras. Parece besteira, mas estamos sendo observados o tempo inteiro.
não como buscando alguma coisa negativa, mas porque se está buscando alguma coisa positiva, alguma coisa boa no meio de toda essa mesmice, a pessoa naturalmente, instintivamente, quer a luz, quer a vida, né? E ela precisa vê-la em forma prática. Então, esse negócio de aproveitar ao máximo todas as oportunidades tem a ver sim, pode ter a ver sim com falar especificamente do Evangelho, tá, quando é necessário, mas principalmente, tá, aquela questão de viver. Agora, referindo-nos ao falar, o seguinte versículo, ele vai falar muito claramente, vai nos indicar claramente o que se espera do falar cristão. Diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Então tem que haver o hábito, né, do cultivo do fino trato. Né? Alguns de nós somos pegos mais facilmente que outros nessa questão. Né? Então, temos que cultivar esse fino trato com as pessoas, o respeito, a dignidade no falar, o bom falar, né? O falar bem dos outros. Né? Se não há nada bom a falar do outro, cale-se a boca, não diga nada. Né? Mas o falar bem, né? O falar coisas que vão cultivar, construir os nossos relacionamentos, que vão de alguma forma ser uma bênção, vão trazer alguma luz sobre aquilo. Às vezes não está relacionado diretamente com o Evangelho, mas é um subproduto do Evangelho, fale disso. Tá? Até que chega um momento em que alguém lhe pergunte, aí me faz pensar lá em Pedro, que temos que estar sempre prontos para dar resposta a todo aquele que demande razão da nossa fé, razão. Então a nossa fé tem que ser pensada, e aqui também é a mesma ideia, para saber como responder a cada um. Né? E isso só vamos saber se nós estamos em contato com cada um. Nós não vamos saber as perguntas de antemão, né? O que nós vamos perguntar, o que vão querer saber, como, né? Não, é no contato, ter intimidade suficiente com o linguajar, com a forma de comunicar-se, com os interesses das pessoas, para saber quais são as perguntas que estão em voga, quais são as perguntas que estão nadando por aí e que precisam ser respondidas em algum momento oportuno. Essa é uma carta muito íntima, é muito particular, muito pessoal. Claro, Filemão é muito mais, mas ela é uma carta que destila esse conhecimento de pessoas que conhecem pessoas. Então, mesmo sendo endereçada a uma igreja que não foi fundada pelo próprio apóstolo, ela destila uma certa intimidade com pessoas que saíram de lá. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Então, eu estou mandando Tíquico. Essa é a minha carta de apresentação para vocês. Eu não posso ir, estou preso, mas Tíquico vai. E ele apresenta Tíquico. Diz: ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam tudo o que se passa conosco. E há algumas versões que vão dizer tudo o que se passa convosco. Né? Então, igual que em português, essa pequena diferença aí muda completamente a ideia. Tíquico vai saber o que está acontecendo lá na igreja ou vai falar para a igreja o que está acontecendo com Paulo? Seja como for, Tíquico é o canal humano, o físico, né, palpável, né, dialogável, entre aspas, né, com o qual eles vão ter contato. Não é somente o dizer de Epáfras, não é somente o que Epáfras testemunhou a respeito de Paulo, mas Tíquico agora vai levando essa carta e vai intercambiar novidades, vão falar a respeito. E ele apresenta então como um irmão amado, fiel cooperador no serviço do Senhor, então é alguém para vocês terem confiança. E ele vai então com esse propósito de intercambiar, mas também para fortalecer o coração, né? Para que haja então esse intercâmbio de afetos, né? Essa amorosidade, esses amores que se expressam no vínculo cristão, né? Que variamos muito bem em desenvolver, interessar-nos com a vida do outro, não
para bisbilhotar na vida do outro, mas para saber como que o outro está, como que eu posso ser útil, como que ele está indo na vida, etc. Ele irá com Onésimo. Agora, esse Onésimo aqui é o mesmo lá de Filemão, é o escravo que tinha fugido de Filemão e Paulo o devolve. Então eles vão juntos. Onésimo vai junto com Tíquico. Então Tíquico é um representante de Paulo para esses dois assuntos, para a igreja, da qual Epáfras é o pastor, e também para Filemão, que tem essa situação difícil de resolver, que é Onésimo, que talvez o tinha roubado, estar voltando. Segundo Paulo, Tíquico, então, é um irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor, e Onésimo, segundo Paulo, é fiel e amado irmão, que é um de vocês. Então, ele apresenta Onésimo não como escravo. A situação, o degrau social no qual Onésimo se encontrava não significava nada para Paulo. Isso tem que falar muito para nós, como apresentamos os nossos irmãos. Quem que é o fulano? Fulano é um amado irmão, é um irmãozinho querido, ele é muito fiel, ele ora muito. Essas são as credenciais que importam. Né? Quem que é fulano? Fulano, cara, é um companheiro de lutas. Esse que são. Se você for ver, tá? Todas as apresentações têm amor e todas as apresentações têm alguma ação. Isso é muito importante. E, bom, ele diz que um de vocês, como nós já tínhamos falado, então não é um desconhecido. Então aqui estamos criando vínculos, criando os relacionamentos necessários. A igreja não é formalismo, a igreja não é o culto de domingo à noite. O culto de domingo à noite é uma formalidade. Culto de domingo à noite, nem comunhão, nem coinonia a gente pode chegar a dizer que é, porque às vezes é muito curto, é somente uma coisinha rápida, né? E é formal. Geralmente, mesmo até as igrejas de liturgia livre, temos a nossa própria liturgia. Né? Criticamos muito as igrejas históricas e de liturgia fixa, mas nós também temos as liturgias, né, repetitivas, as repetições. Né? Então vamos orar, vamos cantar 3 cânticos, haverá uma leitura da Bíblia antes ou depois oramos pela situação da igreja, depois oramos pela pregação, vem a pregação e o encerramento. E essa pronto, nós não temos liturgia, mas essa é a liturgia. E aí é um problema, né? É uma dificuldade, né? Agora, esse culto é somente um momento oficial da igreja, necessário, importante, mas ele não é a igreja. Ele é uma das manifestações da igreja, mas não é a igreja. Também não é a igreja quando ela se junta, por exemplo, para fazer um churrasco apenas. Né? Essa é uma das manifestações da igreja. Também não é a igreja quando ela sai, por exemplo, a fazer evangelização no bairro, quando ela, agora nessa pandemia, né, se junta para fazer um culto virtual, também não é igreja nessa questão. Né? Ou quando faz uma ação social, quando ajuda um necessitado, famílias, o bairro, ou, por exemplo, quando tivemos aquela desgraça em Brumadinho e havia toda uma organização de igrejas, né, ajudando e tudo mais. Né? Não é isso igreja. Agora, a somatória, o conjunto das atividades, o conjunto das ações, o conjunto das presenças, os conjuntos dessas atitudes, aí sim, a esse conjunto podemos chamar de igreja. Por isso que não é igreja a pessoa sozinha em casa também não. Isso é muito importante. E já vamos tocar de novo esse ponto. Agora, igreja é relacionamento, essa que é a questão. Somos tirados de uma situação, colocados noutra para um interrelacionamento vital, vivo. Muito bom. Eles irão lhes contar tudo o que está acontecendo aqui. Tá vendo? Haverá um intercâmbio de informação, mas de afetos também. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações. Olha, vocês foram motivo das nossas conversas. Né? Nós estivemos conversando, Aristarco está preso comigo e
obviamente que vocês foram assunto, nós oramos juntos por vocês, então ele está mandando saudações. Tá? Bem como Marcos, o primo de Barnabé, que nós não sabemos se estava preso ou não, aparentemente sim, tal, mas poderia também ser somente um companheiro tal, que estava lá, porque isso era habitual, havia essa possibilidade de você entrar regularmente na prisão, né, e acompanhar o seu parente, seu amigo preso. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Então, essa tratativa a respeito de Marcos já vinha sendo feita, pelo que sabemos apenas neste versículo, e em algum momento pode-se dar o caso do Marcos aparecer por aí, então vocês têm que recebê-lo. Novamente vamos ver mais outra pessoa aqui, Jesus chamado justo também envia saudações, não temos outra referência a não ser essa. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Esses são aqueles que estão junto com eles, que são judeus, que se converteram e são cooperadores em favor do reino. O assunto do reino é essencial para Paulo. Para Paulo, a ideia é de um reino que está sendo estabelecido, que começou com a ressurreição de Jesus, o rei. Né? A apoteose de Jesus, né, é a que indica o início do reino. Então, este grupo de pessoas é o que tem sido uma fonte de ânimo para mim. E é aqui que eu vejo aquela questão do Paulo triste em 2 Timóteo, né, porque os amigos tinham desertado, não estavam mais, não estava mais com ele. E agora eu vou falar de Epáfras. Epáfras, que é um de vocês e escravo ou servo de Cristo Jesus, envia saudações. Então, na ideia de Paulo, né, o cristão, ele passa a ser servo do seu Senhor. Este é o Senhor dos senhores, não é o imperador, o Senhor dos senhores. O Senhor dos senhores é Jesus, o Messias. E Jesus, o Messias, tem então servos. E nós somos conservos um dos outros. Epáfras é um de vocês e servos de Cristo Jesus, ou de Jesus o Cristo, que fica melhor, né? Porque Cristo não é nome pessoal. E ele está enviando saudações. Então quer dizer que Epáfras não vai junto com a carta. Epáfras vai ficar. São viagens longas. Se ele estivesse preso em Cesareia, que é uma possibilidade, né? Então era uma viagem considerável, né? Bastante distante, né? Provavelmente feita ou de navio ou a pé, talvez, não sabemos as condições financeiras, né? Uma viagem de navio, né? Não era uma coisa acessível para qualquer um. Então, talvez Epáfras chegou, trouxe os problemas, e agora, então, era a vez de Tíquico voltar, levar Onésimo, e por aí vai a coisa. Epáfras iria ficar. Se está em Roma, então, muito pior ainda, porque é mais distante. Então, ele envia saudações. Agora, Paulo passa a falar algumas coisinhas, alguns detalhes a respeito de Epáfras. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Batalhando por vocês em oração. Essa é uma atitude que nos falta de entender que a distância, a melhor atitude é a de joelhos, a oração. De perto, a melhor atitude, o relacionamento, orar juntos, a conversa, tá? O chorar junto, alegrar-se junto. Mas de longe, a melhor é a oração. Claro, obviamente que agora nós temos outros meios com os quais a gente comunicar-se com a pessoa e temos que lançar mão. Mas essa situação deles de impossibilidade e mostrar o equivalente, né, de estar batalhando por vocês em oração, porque Epáfras estava, seja ali na Palestina ou lá na Itália, ele estava então longe, né, dos irmãos de Colossos. Então essa é a atitude que se espera de alguém que está genuinamente interessado
pelo grupo que ficou distante, pelas pessoas que ficaram longe. Né? Estar sempre batalhando por vocês em oração. E tem propósito, não é uma oração vazia, não é somente uma oração genérica do tipo, Deus abençoa esse grupo. Não, tem coisas muito específicas para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, Paulo dá duas características de um cristão que já cresceu alguma coisa. São pessoas maduras, plenamente convictas. Olha só, de novo o assunto da convicção a respeito do mistério de Jesus. Continuem firmes em toda a vontade de Deus. Então, para continuar firme na vontade de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus está revelada na Escritura, mas também ele se revela por meio do Espírito. É uma convicção tremenda a respeito da vontade de Deus. Deus quer a minha santidade. Então, é isso que eu vou trabalhar, vou batalhar, vou ir em frente. Deus quer a pregação do Evangelho. Então, é isso que eu vou dedicar esse tempo para isso. Mas continuem firmes em toda a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus está revelada aqui, para continuar firme nela. Então, Epáfras tem essa motivação, esse objetivo em mente. Da mesma forma que ele deu testemunho de Tíquico e de Onésimo e falou de Aristarco e dos outros, tá? Ao respeito de Epáfras, diz, dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Tá? Então, essas duas cidades, alguns vão dizer que essa Laodiceia aqui, na realidade, seria a carta que nós temos aos Efésios. Né? Pode ser, existe essa possibilidade, porque Efésios tem jeito de carta circular, né? Aparenta ser uma carta sem destinatário. De fato, há muitos manuscritos sem destinatário, né? Para cada um punha seu destino. Então, possivelmente seja os que estão em Éfeso, pode ser. Tá? Seja lá como for, né, Paulo fala de que Epáfras está ocupado em oração por estes três grupos, os de Colossos, os de Laodiceia e os de Hierápolis. Então, Epáfras não era apenas um pastor local, era talvez um pastor itinerante, alguém que estava trabalhando ali na região. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações, já no finalzinho. É a partir desse versículo que nós sabemos que Lucas é médico. Né? Este Lucas é o mesmo que escreveu o terceiro evangelho e também o livro de Atos. E é quem acompanhava Paulo. Você reparar em Atos que há muitos relatos que dizem, e depois daí descemos a, né? Então, a primeira pessoa do plural. Porque Lucas está presente junto com Paulo. E às vezes ele fala que Paulo fez e desfez tal coisa, então Paulo estava sozinho. Mas Lucas o acompanha, Lucas se interessa, talvez por essa questão de ser médico, né? Ser alguém de espírito investigativo. Né? O médico tem essa questão de querer saber, de querer entender melhor, sempre aí. E Lucas também tinha aquela veia de historiador. Né? Nós temos o relato de Atos é por causa de Lucas. Então, Lucas, o médico amado, e Demas. Demas é este que depois vai abandonar até o Evangelho, como já falávamos, mas nesta ocasião, Demas está muito bem com Paulo, e está ali junto dele, e envia saudações também. Então, ele fez parte desse grupo que estão ali reunidos. Paulo está numa prisão bastante, não é como a prisão de Paulo e Silas, ou Silvano, né? Que é relatada lá em Atos. Esta é uma prisão um pouco mais frouxa, mais aberta, na qual ele pode receber visitas e tudo mais. O relato está lá no livro de Atos, na minha interpretação. Tá? Eu entendo que ele não está em Roma, então se encaixa muito bem. Depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Então, esse intercâmbio epistolar, o conteúdo de Colossenses é muito parecido com o conteúdo de Efésios, em certo sentido, e, bom, podemos encontrar paralelos com as outras cartas também, evidentemente, porque é o mesmo autor, mas faz pensar de que justamente essa Laodiceia seja Éfeso. E
versículo 17, se parece muito ao apelo que Paulo faz a Timóteo: cuidem cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Diga isso a Arquipo. Olha só. Então, relacionamentos, pessoas, nomes que indicam que Paulo conhecia, estava conhecendo, se interessava e estava interessando-se pela igreja em Colossos. Vocês são importantes, vocês são interessantes. É isso que Paulo está manifestando. E não o faz superficialmente, há coisas específicas, porque se fosse superficial apenas iria na generalidade e usaria o princípio da boa vizinhança, né? O politicamente correto que se chama hoje, né? Ele falaria somente as coisas por cima. Ele não chamaria a atenção de Arquipo, quem obviamente está dentro do grupo, né? Né? Cuida de cumprir o ministério. Não chamaria a atenção assim se não houvesse interesse pessoal. Quando há interesse, você corrige, você mostra, diz, olha, isso aqui não está legal, né? Fulano, não foi bom o que você fez, né? E eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, e lembre-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. Há quem diga que Paulo não conseguia escrever direito, ou ler direito, talvez o problema alguma má formação na mão, ou talvez problema nos olhos por causa da luz que o deixou cego no ato da conversão. Seja como for, esse texto nos dá a ideia de que alguém escreveu o restante da carta para ele e ele, talvez com muito esforço, ele escreveu essas últimas frases ali. Seja pela razão que for, isso para mim fala muito do interesse do apóstolo nas pessoas, na situação de cada uma delas, e diz, olha, este sou eu, aqui está meu coração, estas são as minhas ideias, eu estou concordando, estou dizendo isto mesmo, estou assinando eu, né? Porque é isso que eu quero para vocês. Muito bom, uma carta linda, tá? Enxuta, rápida de se ler, talvez é uma daquelas que mereça ser lida mais de uma vez. Eu gostaria muito, se pudessem ter um tempo de ouvir as outras leituras que fizemos da carta e compartilhar as ideias. Faremos isto na semana que vem, então compartilhar as ideias, né, que foram surgindo durante a leitura de Colossenses. E quando a gente pega um texto tão curto assim de uma só vez e o lê todo ou ouve tudo de uma vez, né, parece que há um frescor ali, há uma coisa muito gostosa sendo produzida. Muito bom. Que Deus nos abençoe. A minha oração é de que todo este periplo pela carta de Colossenses seja uma bênção para cada um de nós e que nós saibamos, então, melhor conduzir-nos na carreira que nos é proposta e que saibamos alegrar-nos, apesar das dificuldades, manter a vida de oração, reconhecer quem que é o Cristo nessa nova ordem que foi inaugurada após a sua ressurreição e estejamos prontos a dar resposta para todo aquele que quiser saber ao respeito. Beijo grande para cada um de vocês. Tchau, tchau.